Aí vamos aqui de novo. Pronto. Então, esse encaixe interno de silicone, pessoal, é excelente, porém, precisamos ter cuidado intenso, diuturnamente, com a pele deste paciente, especificamente, é claro, do coto. O encaixe de silicone é ótimo porque você tem uma aderência melhor do coto com o encaixe. Mas é claro que nós precisamos ter um cuidado ainda maior para não subestimar possíveis fricções e ainda verificar a questão de coto anestésico e cicatrizes retráteis, retesadas, que são muito frágeis às escoriações. Transferência de peso e dissociação de cíngulos. Isso faz parte do seu protocolo de tratamento. Deve ser realizado em pé, no primeiro momento, entre duas barras paralelas. Olha aí o uso das barras. Se nós não pudermos ter uma barra dentro do nosso laboratório, nós improvisamos, não tem problema. Nós temos que ter criatividade também. Então, você desloca o peso de um lado para o outro, você faz tipo um balanço mesmo. No coto, no membro-são. O coto, o membro-são. O coto experimenta a sobrecarga de peso. E se o coto experimenta, vamos pensar aí numa transtibial. Um coto transtibial experimenta essa descarga de peso. Quem também está recebendo estímulo? Receptores articulares e os fusos musculares e órgãos tendíneos de Golgi. São receptores. Enviam para as áreas motoras, córtex do giro pré-central, área motora suplementar, área pré-motora, núcleos da base e cerebelo, recebem esses estímulos desses receptores sensoriais articulares e musculares e informam. E aí você vai treinando. Isso é o quê? Repetição, adaptação, neuroplasticidade está havendo. Porque a área motora vai... Opa, tem alguém ali, tem um segmento corporal recebendo peso. E isso você já fez dissociação, já liberou a cicatriz, o coto já está cônico, bonitinho. Você já está descarregando peso. De modo a habituar-se à transferência desse peso, com igual intensidade, para o membro anatômico, o membro são e o membro residual. Logo a seguir, o paciente deverá posicionar o membro protético à frente, à distância de um passo, e transferir o peso do corpo para cima desse membro. O que você vai simular? Você vai simular as fases da marcha. Mas vai e volta, vai e volta. Notem como é que nós vamos redesenhando os detalhes dos gestos motores aos poucos. Tem sobrecarga de peso e tem movimento. E aí entra a dissociação dos símbolos também. E você vai treinando, pensando em que, é claro, a princípio, num paciente que tem membros superiores sãos e que a amputação foi unilateral. E relembrando, não há receita de bolo. Há protocolos de tratamento responsáveis, padrão ouro, segundo a avaliação funcional do fisioterapeuta. Fisioterapeuta, eu não canso de repetir, é o cara da avaliação funcional. Então, você, fisioterapeuta, que está aqui comigo agora, fisioterapeuta em construção, fim do ano que vem, churrascada, loucura, graduação, você define os passos do teu tratamento. Siga um protocolo, não tenha preguiça de escrever e se respalde por ciência. Então, a distância de um passo, transfere o peso, joga o corpo em cima desse membro, né? Desloca a pelve. Você já fez esse treinamento antes com ele, você já deu tapings, né? Vocês sabem disso. A professora Fernanda
deve trabalhar muito com taping em pediatria, em neuropediatria. Então, você vai trabalhar dissociação de símbolos. Você precisa muito de movimento pélvico e de seu posicionamento correto. A boa notícia ainda melhor, tem ilho-pessoas? Opa, que bênção! Ilho-pessoas vem lá de T12, pega as vértebras lombares, junta com o ilíaco, trocante menor do fêmur, ali na região proximal e medial do fêmur. Opa, vai ter flexão de coxa, então. Beleza, eu consigo tirar a prótese do chão. Lembrem-se, bilateralmente. Opa, eu tenho rotador lateral? Tenho glúteo máximo, tem um piriforme, o gêmeo superior, inferior, obturador interno entre os dois, tem o quadrado femoral. Opa, como é que trabalha? Aí você vai chamar cinesioterapia, vai chamar cinesiologia. Como é que trabalham os rotadores laterais no amputado transtibial, transfemoral? Você vai precisar desses caras. Então você desloca a pelve para cima da prótese. A prótese, no final das contas, o que estamos falando aqui? Ela tem que ser entendida pelo cérebro como uma projeção do segmento do membro inferior, no caso aqui que estamos falando. É uma parte do seu corpo agora. E aí você vai usar muito bem. Isso já é dito pela neurociência há um bom tempo. Quando você vai falar, por exemplo, de tênis, o tênis é fantástico. Pega o tênis. A raquete é como se fosse uma projeção do membro superior do cara. E se você parar para ver uma partida de tênis de altíssimo nível, com um olhar de fisioterapeuta, você delira com as abruptas mudanças, deslocamentos, gestos motores, a fineza dos movimentos do tênis. E é por isso que, por exemplo, explicam tanta fúria, por exemplo, no trânsito. Você está lá no seu carro e tal, tem uns caras que não têm bom nível cognitivo, e aí, pô, encostaram no seu carro. Nossa, você vira o bicho. Por quê? Porque o indivíduo ali, com o carro é uma extensão do corpo dele. Então, encostar nele é uma afronta. Interessante, né? Então, mediante o deslocamento da pelve para cima da prótese e tração do coto em extensão simultaneamente. Ó, isso é tudo mecânica de movimento. Você conhece a musculatura e você vai trabalhar agora com um artefato chamado prótese, que passa a ser uma projeção do segmento corporal do indivíduo. Eita, pulou muito. Não, deixa assim mesmo. Aí o primeiro parágrafo aí. Esses exercícios visam melhorar a coordenação motora. É disso que estamos falando, meus queridos. Neuro. Não dá para separar uma coisa da outra. É muito vasto você reabilitar alguém, protetizar alguém. Coordenação motora. Eu já penso logo em quem? Eita, núcleos da base e cerebelo. Núcleos da base e cerebelo. Eu gosto ainda mais de cerebelo. Por quê? O cerebelo, ele, entre aspas, ajeita o seu segmento corporal durante o movimento. Isso é sensacional. Peguem lá para vocês verem. Núcleo olivar inferior lá no bulbo, conversando com o cerebelo. Um avisa para o outro, ó, o movimento está assim. O cerebelo vai lá. Vocês já ouviram essa frase em algum momento, no futebol, no vôlei? Ajeitou o corpo para bater. Sim, que durante o movimento você se ajeita. O cerebelo faz você se colocar sob o aspecto postural e recrutar um grupo muscular perfeito para executar aquele movimento. Claro, e aí imagina aí, quanto mais você treinou aquele movimento, mais ele vai ficando automático, menos você pensa para executá-lo. É a história de Oscar Schmidt, um cara que está na calçada da fama do basquete dos Estados Unidos da América. Aí ele fala, eu arremessava umas 1000 vezes por dia. Repetição, ele está ensinando. Para quê? Para que, entre aspas, o giro pré-central participe menos
mas o cerebelo, os núcleos da base, só na automaticidade. Certo? Propriocepção, lindo. Vai treinar a propriocepção. Você vai botar... Professor, Oi? e também, tipo, outro exemplo que tem é, tipo, quando a gente começa a dirigir, a gente tem muito medo. Assim, pensa, como é que a pessoa consegue dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo? Aí depois já tá fazendo tudo, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. E aquela questão da atenção. O Jajura comentou muito bem aí. Atenção, amigo, é dedicado a uma coisa só. Teve um tempo aí que as ciências, as neurociências comentavam, não, se você lê, estuda, escutando música, é bem legal. Tá, vírgula. Hoje já se sabe, atenção é foco. Foca numa coisa só. Porque se você colocar distratores, você vai distrair, você vai dividir a atenção. Agora, se você está dirigindo, tenha atenção no trânsito. Se você está fazendo sua refeição, tenha atenção no seu mastigar. Lembra quando os nossos avós, nossas mães, nossos pais, avós, a hora de comer é sagrado. E é mesmo. Sentem à mesa e comam apenas, sem conversar, sem ver TV, sem fazer tarefa. Concentre-se naquilo ali. Por quê? Número 1, nós temos que ter atenção para mastigar. Se você mastiga, conversando, se distraindo, você pode engasgar. Você pode engolir comida sem mastigar. Então, quer dizer, você tem que ter atenção àquilo que você está fazendo. E aí, o Jajura comentou. O sujeito acha que, depois que ele aprende a dirigir, fica tão automático, né? Você não se dá conta. Ainda mais com câmbio automático, por exemplo, que é menos operações que seu cérebro tem que fazer, porque botou no automático, esquece, amigo. É igual o GPS. Botou no GPS, cuidado, você vai parar dentro da favela e toma um tiro. Não deixe a inteligência artificial fazer por você. Faça você. Porque é muito melhor quando você faz tarefas diversas. É igual aquela história. É ótimo para neuroplasticidade fazer palavras cruzadas. Ué. Mas vai chegar uma hora que você fez tanta palavra cruzada que você vai ficar ninja em quê? Em palavra cruzada. Então, voltando para a questão da atenção, você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo. Está dirigindo, atenção ao trânsito. Total, 360. Está almoçando, atenção naquilo que você está fazendo. Está praticando um exercício físico, atenção naquilo ali que você está fazendo. Você é o fisioterapeuta, atenção no seu paciente, nos sinais que ele está mostrando. Porque pode ser um paciente idoso com sequelas neurológicas, pode ser uma criança com sequelas neurológicas. Atenção ali. Está estudando? Foco naquilo ali. Vai dormir? Foco no dormir. Desliga tudo. É o escuro que promove liberação de melatonina. E você dorme. Porque eu comentava hoje, já comentei com vocês, eu acho, me desculpe se eu repito, a minha tese de doutorado, por enquanto, está em que situação? Depressão versus sono versus alterações dos ritmos fisiológicos nesse momento que estamos vivendo. Então, a questão da atenção, ela é exclusiva àquilo que você está fazendo. Deposite sua energia na atenção. Coordenação motora. Se o paciente não tiver atenção, se ele não prestar atenção, ele não vai desempenhar bem. Propriocepção. A propriocepção é um lance assim que conscientemente você não ensina. Nós ensinamos para o paciente sem ele perceber. Você vai botar um cara com prótese para andar em zigue-zague, desviando de cone, para andar numa linha reta, um pezinho atrás do outro. Você vai fazer e acontecer. Para ele pisar naquelas camas elásticas, né? O mini trampolim, para pisar num balancinho. Você sabe o que é propriocepção, você sabe o que é coordenação motora. Então, você executa, o uso da criatividade, diminui a sensação de dor,
olha lá, na parte esquiática do osso do quadril. Porque a parte esquiática do osso do quadril é o quê? Se vocês estão sentados aí agora, vocês estão sentados sobre os túberes isquiáticos. A parte isquiática, sobretudo o túber isquiático, é uma área importantíssima de musculatura posterior de coxa. Flexores de joelho, extensores da coxa. Compressão no restante do corpo. Além de também incutirem no amputado a confiança no joelho da prótese. Veja aí, você está trabalhando com o quê? Olha a frase, incutir no amputado a confiança. É claro que isso é uma frase inadequada, equivocada. Você não conscientiza ninguém. Não, você não incute confiança no amputado. Você lhe dá a oportunidade de ser confiante. Porque a consciência, ela é próprio do ser em si. Que é isso? Filosofia pura? A confiança, a consciência são próprias do ser. Eu não abro a mente dele, ó, toma aí um pouquinho de confiança, amigo. Não! Se ele não decidir... E como é que ele pode decidir, Luciano? Você pode provocá-lo. Provoque-o. Provocar no sentido de estimulá-lo. Ah, como eu vou fazer isso? Você vai conhecer seu paciente e você vai entender. E aí você precisa provocar esse incutir no amputado a confiança, é você reunir uma condição de inteligência, senhores fisioterapeutas, para você trazer o paciente para você, sem mentir e sem entusiasmos excessivos. Né? Vamos lá, você é forte, bora comigo. Não, não é isso. É ser sensato, saber, né, impostar a sua voz quando tem que ser, porque são públicos diferentes que você terá. Você tem que ser inteligente. E quem tem inteligência avalia de forma adequada as diversas situações e sabe lidar com elas, porque interpretou-as de forma correta. Olha que bacana, cara, com o que vocês mexem. Vocês têm que lembrar disso, da inteligência de cada um de vocês, no sentido de provocar o sujeito. Ninguém conscientiza ninguém, mas eu posso sensibilizar o sujeito. Se eu provocá-lo, ele vai refletir sobre. E, de repente, ele se conscientiza e ele volta diferente no outro dia. Isso é que é o gostoso. Então, vencida essa etapa, o paciente deverá iniciar passos, ainda apoiado às barras paralelas, por prudência, sempre balizados por algum tipo de marcação no solo. Então, você vai trabalhar com fita, você vai trabalhar com cone, você vai trabalhar com qualquer outro material. Não se dê por vencido, porque pode ser que você esteja trabalhando para o SUS e, de repente, aquelas instalações do SUS não são as melhores. Amigo, faça. A oportunidade favorece a mente preparada. Se você não fizer bem e só reclamar, outro vai vir e vai fazer. Então, que permita manter sempre o mesmo comprimento nos passos. Aí você bota referências para o sujeito. Assim que atinge alguma simetria, né, alguma semelhança de um lado com o outro, deverá sair das paralelas e passar a utilizar andador. Ô, Luciano, isso é regra? Depende de você, fisioterapeuta. Comece lá nas barras paralelas, porque isso é um entendimento universal. Calma, né? Dá para fazer o treinamento de dissociação de símbolos na paralela. Nós estamos seguros. Você está atrás do paciente para qualquer eventualidade. Né? Você tem um espelho à sua frente. Então, a barra paralela. Quer passar para o andador? Ah, Luciano, eu vi que dá para passar para a muleta canadense. Não, realmente, o andador tem 4 pontos fixos, 4 pontos, perdão, e articulados, e é melhor ir para o andador, é uma estabilidade. Ele vai estar livre da paralela, que é estática, mas vai estar com apoio, é melhor ir com o andador. Você vai ajeitar a altura,
de acordo com funcionalidade, com postura. Veja, pessoal, isso tudo é ciência. É isso que vai diferenciar um fisioterapeuta do outro. Os cuidados. Então, você pode passar para o andador, para muletas axilares ou canadenses, para melhorar o equilíbrio. Quem vai decidir isso? Luciano no slide? Não. Vocês lá na hora. Se quiser mandar um WhatsApp, tirar uma dúvida, pode mandar também. Não tem problema não. Fim de semana, um ex-aluno que sempre me manda uma coisa, me mandou um pepino. Ele trabalha na APAI de um certo município e a mãe ligou reclamando, meu filho fraturou aqui, eu não entendi ainda qual foi a fratura perto do joelho. Foram vocês. Aí ele, Luciano, eu posso fraturar alguém alongando? Ele pode. Se o indivíduo tiver em estado de espasticidade ou um encurtamento muito severo, o seu alongamento pode fazer uma fratura por avulsão, por arrancamento da sua entese. O que é isso? O ponto onde aquele músculo está se inserindo. Se inserindo, exato. Não, mas eu falei, não acredito que você tenha feito isso. Ele perguntou, há possibilidade? É porque eles relataram também que o menino caiu lá na sessão da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, não me lembro. Eu falei, então é muito mais fácil que ele tenha fraturado lá. Se municie de respaldos científicos, porque acontece muito isso, infelizmente. Então, cuidado, doutor, com seus procedimentos, porque sim, o alongamento pode causar uma fratura. É bom ficarmos de olho nesses aspectos. Olha aí, treinamento, pessoal, veja aqui em A, treinamento para manter regularidade, regularidade no cumprimento dos passos. Olha as marcações bonitinhas do chão, tá? E aí, o paciente que é bilateralmente amputado tem essas referências, certo? B, início de marcha com muleta canadense. A doutora aí ousou, foi direto para a muleta canadense. Então, quer dizer, ela sabe que precisa de um fortalecimento muscular especialíssimo em membro superior e sem contar com o tronco, né? C, paciente andando no plano, passos simétricos, adequado no que tange a equilíbrio e postura. Ótimo, é isso que nós precisamos. Não adianta o cara estar andando se arrastando, né? Gastando energia com movimento que mostra um desempenho pífio, além de uma postura lamentável. Amigos, lembrem-se, vocês são padrão ouro. Padrão ouro. Aqui no D, o que a gente vê? Um treinamento bobo. Parece que é bobo, chutar uma bola. Mas olha só, ele está tendo uma sobrecarga de peso no lado amputado. Está chutando uma bola, sim. Né? Você pode solicitar ele que chute cruzado, procure chutar na linha, mas ele está fazendo uma sobrecarga de peso. E nisso estão trabalhando os receptores articulares, que serão, funcionalmente falando, o quê? Proprioceptores. Aqui, está no hemisfériozinho, trabalhando aí, é uma superfície irregular, é mole, né? Chamam também tem uma metadezinha de uma bola suíça aqui, e algumas vezes pode ser uma cama elástica. Então está pisando em quê? Solo irregular. Isso cria forças de deformidade nas articulações. O que você tem dentro das articulações mesmo? Ou melhor falando, na sua estrutura, lembram? Primeiro período, cápsula articular, com a membrana fibrosa mais superficial e a membrana sinovial mais profunda. E tem receptores. A cápsula, ela sofre essas deformidades por conta de uma superfície irregular. Os receptores ditam isso para as áreas encefálicas responsáveis pela motricidade. Ditam isso. Tá aqui deformando, hein? E vem resposta.
que é o quê? Recrutamento de musculatura para endireitamento, para otimicidade do movimento, como um todo. Mas você precisa estar com a musculatura fortalecida para poder começar a treinar. Então, ousadíssimo aqui, a doutora já foi para a muleta canadense e o paciente desempenhando bem. Existem muitos exercícios, muitos, incontáveis, que você pode criar para se trabalhar a transferência do peso corporal dos amputados para o membro protetizado. E lembrem-se, né, pessoal, eu faço a ressalva, não por duvidar, mas só para que nós tenhamos nível de atenção alto. Né? Você pode criar exercícios, sim, só ter o cuidado com as posturas, com as leis que vocês aprendem durante todo o curso de fisioterapia, as leis naturais das estruturas. Para quê? Para você não ter uma distensão muscular, uma ruptura tendínea, para você não ter uma fratura, uma entorse, um traumatismo. Eu já tive aluno em supervisão do estágio, né, que não era meu dia, graças a Deus, que era dia de outro colega, e que botou um paciente espástico, tetraparético, mas assim, para ser tetraplégico não, né, não muda nada, com a espasticidade assim, botou na bicicleta ergométrica. O cara caiu. E teve um traumatismo craniano. Sangrou, cortou o couro cabeludo. Então vejam bem, pessoal. Né? Porque nós não podemos fazer coisas mirabolantes. Nós podemos e vamos fazer coisas apoiadas pela ciência. Pela ciência. Pode ser diferente do que vocês viram com os professores? Pode, por quê? Vocês vão fazer cursos, vocês vão olhar outras situações, vocês vão ler livros e vocês têm criatividade. Use com ciência, separado com ciência. Então, nas amputações transtibiais, por exemplo, um dos exercícios de melhor aceitação pelos pacientes do sexo masculino é chutar bola. Olha a felicidade do cara. Você trabalha com criança com sequela neurológica, né? Eu não gosto de falar criança especial, criança deficiente. Criança com sequelas neurológicas, nossa, você simula uma certa prática, eles ficam fascinados. No início, apoiado nas barras paralelas. Olha esse cuidado, né? Ele é permanentemente lembrado. Depois, com os membros superiores livres. Porque, amigo, chutar uma bola no início de um trabalho de protetização pode ser uma das coisas mais assustadoras da tua vida. Hã? Você vai me deixar sem apoio das barras para chutar uma bola? Isso é o quê? Isso é o novo. Está assustando ele. O cérebro, mas essa situação é nova. E aí vem as questões emocionais, claro, medo, ansiedade, receio de errar, de não conseguir, de se frustrar. Erro é uma maravilha para as nossas vidas. Vocês mais jovenzinhos vão aprender muito errando. E aí, é claro, né, vai errar muito mais quem não aprender logo. Então, o paciente também, você é o doutor. Calma, meu caro, vamos lá, tal. Dirija a fala, sabendo que ele está com medo, ele está ansioso, ele está com medo de fracassar, ele tem receio de cair, ele tem receio de não corresponder às expectativas. Ele é um ser humano, fragilizado e vulnerável, porque pode ser que ele diga que não, mas ele pode se achar um deficiente. Então, você já pensou no seu nível de inteligência? Nunca, meus caros, que nós temos a capacidade e o direcionamento de substituir psicólogo. Mas no nosso momento com o paciente tem 1h30 de fisioterapia com você. Seja o top, sob todos os aspectos. Porque seu paciente não é um robô.
Ele não é aquela prótese. Ele é um ser humano que tem subjetividades, tem cultura, tem sentimentos e tem os receios dele, como eu tenho e vocês têm. Empatia, né, que fala, que tem tanto pouco hoje em dia na sociedade, eu me colocar no lugar do outro. Poxa, esse cara, nossa, ele está num nível tal de ansiedade, né? Chutar uma bola, eu não posso dizer que chutar. Nossa, negocinho tão bobo. Você pode magoar um paciente seu sendo indelicado sem querer. E eu não acho que eu esteja perdendo tempo com vocês falando isso. Porque, pessoal, é a diferença para esse paciente não querer você mais. Fisioterapia é desse jeito. Ou vão te amar, ou vão te evitar. Eu acho que eu já fiz esse comentário em sala com vocês, que eu tinha uma paciente altamente complexa, com fibromialgia e mais coisas. Eu precisava me ausentar naquele dia. Coloquei uma colega para me substituir. E aí, já na entrada, quando a paciente chegou, ambas se viram, a minha colega falou assim, ei, a paciente, eu sou aquela paciente do Luciano, fibromialgia e tal. Aí a minha colega já manda assim, você sabe que isso aí tem muito de cunho emocional, né? Acabou, filho. Perdeu. Ela fez o atendimento com a minha colega, mas saiu e me mandou mensagem. Luciano, não quero mais. Não quero nem ver essa moça mais. Você pode me atender lá, mas, por favor, não quero ver a moça lá. Não, claro, com certeza. Pessoal, vocês terão pacientes humildes, simples. Vocês podem ter pacientes humildes, simples, mas com muito dinheiro. Vocês podem ter pacientes altamente arrogantes, que vão subestimar vocês, principalmente no começo, que vocês vão se graduar muito jovens, todos vocês. Enfim, precisamos ter inteligência para lidar com todo o tipo de ser humano. Então, nas amputações transtibiais tem esse aspecto aí, chutar uma bola sem se apoiar em nada. Que bacana. Depois, controlar seu próprio equilíbrio. Você sem se segurar em nada, joga o peso numa pelve, joga no outro, joga a pelve para frente, joga outro lado para... e vai trabalhando. Porque você quer conquistar uma série de coisas com o seu paciente e quer que ele também se descubra, se conquiste e se conheça. Alguém tinha aberto o áudio aí, pessoal? Querem se manifestar? Fiquem à vontade, por favor. Fui eu, Luciano. Diga-me, quem é essa? Joyce. Joyce, como é que você tá? Fala aí. Na protetização, no caso das duas pernas, é mais fácil realizar a protetização no mesmo nível, quando é a amputação no mesmo nível, ou não interfere, no caso, tipo assim, se uma for transtibial e a outra transfemoral? Show, Joyce, ótima pergunta. A gente tem que partir do princípio, Joyce, lá de trás, dos slides lá de trás das nossas conversas anteriores, né? Quanto mais longo for o nosso coto, melhor. Desde que esse coto esteja beleza, foi bem eleito, funcional que é, legal. Agora, se não, o mesmo nível também vai. O que vai definir é cotos saudáveis. É claro que eu tenho lá, apenas estou sem o pé em um e transtibial no outro, ou transfemoral. A pergunta é muito legal da Joyce. Depende do contexto, depende do paciente. Assim, estruturalmente, beleza que tenha um mais longo e um mais curto. O mais longo vai nos ajudar muito. Mas depende da pessoa, depende do contexto em geral, das condições clínicas. Mas estruturalmente, pensando assim rápido, não, quanto mais longo, pelo menos um dos segmentos, melhor. Porque você logo resolve aquele ali e ele vai ser o nosso pilar. Não que uma amputação bilateral transfemoral.
igualzinho o nível. Beleza também, é igualzinho, eu sei onde trabalhar, mas vai requerer mais. Mas é gostoso do mesmo jeito. Mas muito boa a sua pergunta, viu, Joyce? Nunca me perguntaram assim, mas muito legal. Mas quanto maior, melhor, mais funcional. Eu perguntei porque a gente tem eu tenho um vizinho aqui, mora bem próximo aqui, né? E ele teve uma amputação. Uma eu sei que é transfemoral e a outra não sei se foi só desarticulação do joelho. Só que eu sei que ele não conseguiu protetizar, mas também não cheguei a perguntar o motivo, né? Pela não protetização. Mas ele segue, assim, a vida normal, entendeu? Cadeira de rodas, dirige. Roda, aham. Mas que pena, não protetizou nenhuma nem outra. Nenhuma das duas. Você não sabe? Eu não cheguei a conversar com ninguém perguntando o porquê. Faz uma anamnese com ele, Joyce. Posso. Você mora em Colatina? Não, João Neiva. Ah, poxa, senão eu traria ele pra cá, hein? Quando você falou em... Eu até pensei que ele é bem, assim, bastante... aparentemente bem mente aberta, né? Aí quando você falou em levar alguém, eu até pensei nele. Seria uma... Nossa, seria? E eu acho, assim, que ele aceite o convite, entendeu? Se convidar ele. Que idade ele tem? Ele, eu acho que 29. Oh, Jesus, por que não protetizou esse homem? Pois é, não tive coragem de perguntar a ele ainda. Olha, eu sou acadêmica de fisioterapia e tal. E você é graduado em alguma coisa mais, Joyce? Eu sou graduada em administração. Não, você já, poxa, chega junto ao acadêmico de fisioterapia. Poxa, não posso negar que seu caso me interessou muito. Posso conversar com você um pouco? Estou falando aqui de forma fácil, mas só você que sabe, né, as questões de relação interpessoal aí, enfim. Mas, Joyce, se conseguir, conta, porque eu estou curioso agora. 29 anos de idade, bilateral, não simétrico, né, os níveis, e não protetizou. Não protetizou. Vou ficar aguardando as cenas. Acho que ele chegou a fazer teste e tudo, entendeu? Com a prótese, mas não sei se não se adaptou. Não cheguei a perguntar, mas vou perguntar a ele. Show de bola, estaremos mais felizes. Bom, equilibrar-se em uma plataforma esférica. Olha o nomezinho da plataforma esférica, né? Le Tour de Freeman. Que isso? Um absurdo. Plataforma esférica. Pode francês? Pois é, rapaz. Na verdade, é o platô do Freeman. Pronto. A plataforma hemisférica. É uma excelente maneira, assim como naquelas camas elásticas pequenininha, o pessoal chama de mini trampolim, mini sei lá o quê. Cama elástica pequenininha. Aquilo tem que ter na sua clínica. E aquilo é bom que você pode colocar debaixo do seu tatame que você vai ter, ou você encostar na parede que ele fica, né, quase não ocupa espaço. Você tem que ter isso aí para você trabalhar propriocepção. Equilíbrio, mas propriocepção é fabuloso, é como se você tivesse um banco de areia de praia ali no quintalzinho da sua clínica, do seu consultório. Então, é claro, inicialmente você bota um paciente desse no seguro, na barra paralela. Você encosta ali a cama elástica ou essa plataforma, se você quiser, o cara segura nas barras paralelas, pode ser na barra paralela também, mas no espaldar. O pessoal chamava 200 mil anos de espaldar de barra de Ling. Espaldar, que parece uma armação de cama que você prende na parede, é outra coisa que você tem que ter. O espaldar, teraband, tornozeleira, caneleira, que é a mesma coisa, halter, teraband eu falei, e essa caminha elástica, fora um ultrassom e um TENS FACE de 4 canais. Esqueci alguma coisa? Não. E, é claro, martelinho de reflexo, goniômetro, aquela turma toda de avaliação. Então, é maravilhoso trabalhar isso aí, não só com amputado. E aí a gente vê em que nível
que esses caras chegam, eu fico fascinado, porque eu adoro esporte. Quando eu vejo um sujeito desses aí, aquela Ottobock, e a outra empresa que eu sigo, que eu acho muito bacana, é a FBR. Os caras amputados, bilaterais, dando pirueta para trás, salto mortal. E eu fico assim, Jesus, eles são deficientes mesmo? Eu acho isso fantástico, de uma superação, de uma vontade de viver. Né? E é claro, aí tá lindo, mas imagina o que esses caras passaram com fisioterapia, com todo o sofrimento pelo motivo da perda do segmento corporal. Eu acho fascinante. Eu amo a fisioterapia, amo os esportes, e isso aí para mim é fantástico, sensacional. Outra atividade dentro desse contexto de descarga de peso, de transferência, pessoal, eu falei pra caramba no início. Vocês querem parar ou não? Por mim tá tranquilo. Então bora. Então, outra atividade aí, pessoal, preparando o nosso paciente para locomoção na comunidade, para que ele desempenhe os seus afazeres sociais, lazer e etc., é de se deslocar em escadas e rampas, que são aí preceitos ambientais muito frequentes. Dentro da tua própria casa, você pode ter que utilizar a escada. Onde é que você descobriu isso? Na anamnese. Mas não só isso, porque este moço vai ter reintegração social e, independente da casa dele ter ou não, prepare-o para subir e descer rampa, que é o que geralmente se usa como nível de acessibilidade, e prepare-o para a escada, porque tem locais que não respeitam ou que, inevitavelmente, as vias de acesso se dão por escadas. Então, nós estamos no Brasil. Então, trabalhar com esse cara para subir escada, para descer escada, para subir rampa, descer rampa, esses subires e desceres envolvem grupos musculares diferentes, percepções diferentes a nível de motricidade. É uma delícia de se trabalhar isso. Porque não é só acompanhar o paciente, vamos subir a escada. Quem olha de longe olha assim, nossa, isso aí até eu sei fazer, sabe. Pega alguém e fica treinando aleatoriamente. Você pode, de repente, até acertar, mas muitas vezes você não está sabendo o porquê do que está fazendo. Então, nós sabemos. E muito. Nessa etapa aí, pessoal, o paciente deverá receber orientações para manter postura adequada. Não posso ficar com posturas inadequadas. Não é o que nós queremos, não é o nosso padrão. Postura adequada significa equilíbrio, estabilidade. E também significa permissão para se concentrar na simetria dos passos. Olha aí, concentração de novo. Porque se eu estou inseguro, se eu estou, entre aspas, torto, eu não vou ter segurança, eu não vou ter confiança para me concentrar na execução dos passos. Então, opa, tá firme aí, tá tranquilo? Tá estável? Faz teste, dá um empurrãozinho nele. Tá estável? Tá se sentindo seguro? Vamos lá então, dar os passos. Pá, e aí vai trabalhando com ele no seu ritmo, no seu modo de fazer. E aí você vai ver que maravilha que é fazer essas conquistas, obter essas conquistas. Passa. Atingindo a simetria dos passos, passo bonitinho, né, na mesma distância, isso é simetria dos passos. O equilíbrio no plano, em escadas e rampas, isso é um trabalhinho seu também que vai requerer uma dedicação sua e do paciente. Veja que você está passando aí por um processo. Não tenha pressa. Mas não percamos tempo, era o que dizia José Saramago.
Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Cuidado com cada contexto, com cada tipo de paciente. Então, você tem um paciente seguro, estável, ele vai aí atingindo a simetria, vai tendo equilíbrio, confiança, estabilidade, postura adequada, tanto na rampa quanto nas escadas. E aí começa aí uma fase que a gente chama de ultrapassagem de barreiras arquitetônicas. E aí você pensa em quem? Meio fio de calçada, buraco nas calçadas, descontinuidade de calçadas. Você pode pensar até em solo escorregadio. Por exemplo, o indivíduo vai atravessar uma faixa de trânsito e está chovendo. Você sabe que aquela pintura ali escorrega. Então, todos os aspectos precisam ser verificados. Tudo vai começar do calçado do paciente. Tudo você vai notar no seu paciente. E saber o que ele gosta de fazer. Não, eu gosto de ir para balada. Eu gosto de boate. Eu gosto de ir no show do Gustavo Lima. Não, eu gosto de ir ali jogar o dominó na praça, aí tem uns sobressaltos. Eu tenho lá em casa uma laje bacana, mas tem umas escadinhas. Eu não queria deixar de ir lá. Depende da tua anamnese, do que você estabeleceu com o paciente, as metas funcionais, tudo que nós já conversamos aqui, pessoal. Não perca o fio da meada, porque tem uma sequência. E se você está pensando em integração social, as ruas, a rua dele é calçada, não tem nem paralelepípedo, então é um monte de cavidade, né, de buraco, ou é de paralelepípedo, o paralelepípedo é certinho, não é irregular, tem um mais alto do que o outro, é asfalto, é gramado, você vai preparar o cara. Aí você tem, repito, cama elástica, você tem o hemisfério, a plataforma com o hemisfério, o platô do Freeman. Você tem uma série de coisas para preparar o cara para a guerra. Então é uma forma de falar. Você vai preparar o cara para qualquer superfície que ele pise. Se puder, você vai provocar o cara a querer ter gosto por um exercício físico, por uma modalidade esportiva. Vamos contribuir para esse sujeito ser feliz. Aí ele é idoso? O que a senhora mais gosta de fazer que o senhor não está conseguindo, a senhora, por conta desse probleminha aí? Ah, meu filho, ele vai te falar. Eu queria ir muito, não sei aonde. E aí? Que obstáculos tem? Vamos trabalhar para isso aí? Provoque a mente dele, capacidade dele de tomar decisão. Agora, percebeu os extremos? Psicólogo. Ih, esse cara não quer fazer nada. Ih, só vem com papo negativo, não está aderindo ao tratamento. Chama psicólogo. Senão você vai acabar se frustrando. Nós temos um limite. Você não pode extrapolar o limite, porque o tempo está passando. Então, é outra coisa que você tem que ter, que a turma chama no dia a dia de o feeling. O que é feeling? É você perceba como o sujeito se comporta. Lembra da atenção? Atenção nele. A expressão corporal, o tipo de conversa. Vale para todos os públicos. Criança, jovem, adolescente, adulto jovem, um adulto mais senil, mulher, homem, enfim. Treino de escada é uma maravilha. Com criança ainda é mais fabuloso. Normalmente elas não têm tanto medo quanto o adulto tem. São mais desprendidas. Você pode usar demais histórias, porque elas são inocentes e são muito queridas, porque elas são espontâneas.
Se elas falarem também que estão com medo, é porque elas estão, e por aí vai. Né? Treino de locomoção em escada com passos alternados, mantendo postura ereta. Só não gostei um pouco da posição da cabeça dela em A, mas ela está certa, porque ela está vendo, ela está olhando para os degraus justamente para não errar. Ainda mais que é começo de treinamento. Depois ela vai descer sem precisar olhar. O nome disso é propriocepção consciente. Então, é o que está comentado aí no enunciado, mantendo a postura ereta. Olha, as crianças tendem a olhar para o chão por falta de equilíbrio. Sim, mas os adultos também. Tem muita apreensão, as pessoas são muito diversas. Aqui no B, à direita de vocês, treino de locomoção em declive, é uma ladeira, então especificamente aí tem uma rampa, postura ereta, balanço alternado dos membros superiores, nós temos que ensinar isso, para dissociar os símbolos, que aí o autor observa não está sendo feito. Olha lá, o membro superior dele está estático, não está tendo um balanço ali. Né? Não está tendo um balanço, não está tendo uma dissociação. Então, são elementos que nós percebemos e devemos corrigir, obviamente, para o melhor desempenho. E aí, ó, aí, criatividade isso aí. Aqui em A, paciente iniciando a passagem sobre um obstáculo, um sobressalto qualquer, da altura do meio-fio da calçada, um degrau mais baixo. Membro protético, fazendo do membro não amputado, o membro são, um membro de apoio. Realizando balanço alternado de braços e dissociação de símbolos com bom equilíbrio. Em B, paciente ultrapassando o mesmo obstáculo na sequência, agora usando a prótese como apoio. Então, no momento, o membro são é o apoio, no outro momento, o membro protetizado é o ponto de apoio. E veja aqui, ó, que eu falei com vocês, olha o movimento. Flexão de coxa. Quem trabalha isso? Ilipsoas. Em segundo plano ali, o reto femoral. Olha só como é que ele está com os membros superiores abduzidos. Para quê? Ganhar equilíbrio. O olho fixo, é claro, ele tem que baixar a cabeça para ver o obstáculo. E ele vai aprendendo a altura. Por quê? Prática, 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 até os circuitos neurais, para esta habilidade, para esse gesto motor, se consolidarem. Só se consolidam com prática, 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 prática. Muito bem, sai este jogo de slide. E vem este aqui. Eu acho que ainda não está para vocês lá. Eu vou colocar para vocês lá o PDF desse slide. Alguém ia falar, pessoal? Eu, professor. Fala, Antônio. Não, é porque quando você falou agora essa parte final, me veio à cabeça a lei de Wolff. Aí eu não sei se tem alguma coisa relacionada, assim, dessa adaptação que você estava falando. Me lembra aí dessa lei de Wolff? A lei de Wolff é que o corpo se adapta a força que é imposta a ele. Eu não lembro dessa lei, não, mas obrigado então, Antônio. Então, perfeito. Fala de novo, por favor. O corpo se adapta à força que exerce... O tecido ósseo, ele suporta a carga que é imposta a ele e acaba se adaptando. Tá. Perfeito. Uhum. Exatamente. E por isso eu preciso submeter o sujeito a essa sobrecarga, a essa experiência. Senão ele vai se adaptar nunca. Muito bom, Antônio. Eu estou orgulhoso de você. Acabou. Órteses. Então temos aí guardado, pessoal, ou guardadas,
algumas questões relacionadas com amputados, sobretudo de membros inferiores, que foi bem o foco, para vermos dos laboratórios. Beleza, guarda na caixinha das reservas aí. Bom, órteses dos membros inferiores. Considerações a se falar aqui. Característica importante da independência dos seres humanos é a mobilidade. Nós não podemos esquecer isso, porque isso nos dá autonomia funcional, capacidade de se deslocar de um lugar para outro. Isso é a definição de mobilidade, de forma independente, como a capacidade de levantar-se da cama ou da cadeira, fazer isso sozinho, andar, correr. São capacidades aí de mobilidade que te dão independência, de preferência sem dependência. Durante o processo do reabilitar, o principal objetivo do tratamento é o de auxiliar o paciente a reconquistar o máximo possível a sua mobilidade independente. Quando começamos a falar isso lá no começo do ano, eu falei antes, claro, pessoal, isso aí é uma forma geral de se ver, não esquecer daqueles objetivos, né? Eliminar a dor, eliminar a edema, mas é claro, nós auxiliamos o paciente, por intermédio do nosso protocolo de tratamento, a reconquistar, a reeducar os seus gestos motores, o máximo possível da meta, para ter uma mobilidade independente, porque isso é inerente ao ser humano. Nós não nascemos para sermos carregados. Nós nascemos para ter mobilidade, para ter autonomia funcional. É isso que se busca nos diversos pacientes e com as diversas sequelas que eles possam ter quando acometidos por uma afecção. O máximo que você puder ter de independência é muito interessante. Um dos recursos terapêuticos que auxiliam nessa mobilidade independente são as órteses. Deixa eu ver aqui, rapidão. Rapidão mesmo. Se eu tenho um vídeo aqui. Eu me lembrei desse vídeo agora. Mas é tanta coisa que você não sabe. Mas se tem, eu acredito que eu tenho. Achei. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma paciente, 50 anos de idade, pós-doença vascular encefálica, assim, bem recente. Estão vendo? Sim. Tá. Já vimos esse vídeo, hein, professor? Ah, já? Já. Lá na Terceiro período. Vamos rodar de novo aqui rapidinho. Vamos, que já esquecemos.
Que nervoso que dá essa última instabilidade dela. Então, isso aí é o que, pessoal? Uma pessoa jovem que está dependente funcionalmente. Não é bacana. Nós não queremos passar por isso, certamente. Então, tem uma nota aí que eu coloquei: o Sistema Único de Saúde reconhece o direito aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de prescrever órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico. E aí é uma publicação de 2 de dezembro de 2010. Prescrever órteses, próteses e artefatos, né, ou aparelhos ou materiais auxiliares da locomoção. Sim, nós podemos prescrever, isto é lei, meus caros. Saibam disso. Nós só temos que fazê-lo com responsabilidade, com ciência. O objetivo principal em se prescrever uma órtese para o membro inferior é o de estabilizar uma ou mais articulações que não têm condições musculares para fazer esse papel de estabilizador e para a realização de marcha. Os membros inferiores são muito especiais, pessoal, vocês sabem, tendo em vista que são preparados para sobrecarga de peso, já que você tem ali um começo da sobrecarga do peso a nível de quê? Coluna para símbolo de membro inferior. Você tem ali lombosacral, L5-S1, você tem as sacroiliacas, você tem as articulações do quadril e a sínfise púbica. Essa é a ordem de distribuição da sobrecarga de peso. E em alguém que tem uma articulação que não tenha um potencial de ação muscular para estabilizar as articulações, as órteses são muito bem-vindas. É claro, existem as bandagens, que vocês apresentarão no TE. Durante o processo de reabilitação, o principal objetivo do tratamento é de auxiliar o paciente a reconquistar o máximo possível sua habilidade independente. Parece essa frase, né? É porque é a mesma, pessoal. Sempre. O que é isso, Luciano? É mesmice? Não, meus caros. Padrão. É padrão. Padrão ouro. Amigo, você tem uma avaliação funcional tal. Quais são suas metas? E aí, melhor que você puder. Sem prometer o céu a ninguém e também sem tirar a possibilidade do sonho de ninguém. Um dos recursos terapêuticos que auxiliam nessa mobilidade independente são as órteses. Órteses já me ajudaram muito na minha caminhada profissional como fisioterapeuta. As órteses de membro inferior também podem ser prescritas para simplesmente o cara ficar em pé, para realização de ortostase, para prevenir deformidades, ou para imobilizar uma determinada articulação ou segmento corporal que você queira que fique imóvel. E aí eu tenho que ter cuidado ao falar com vocês o seguinte: repouso não é tratamento. Por que você botou essa tala na mão e antebraço desse sujeito? Uma tala que vem daqui, da região do metacarpo, até o terço médio do antebraço. Para quê? Para manter em repouso? Para manter imóvel. Por quê? Porque eu sei que esta tala impede o movimento da mão, sobretudo extensão da mão, porque o grupo extensor da mão, que fica na região posterior do antebraço, tem inserção no epicôndilo lateral do húmero. E o cara está com epicondilite. Então eu não quero que ele mexa. Toda vez que ele faz isso, ele mexe na ferida. Então eu quero imobilizar. Porque senão, pessoal, eu já vi situações em que o sujeito colocou repouso no protocolo de tratamento, em supervisão de estágio. Repouso não é tratamento.
Você pode botar lá, sugiro, e aí fiquem de olho, porque tem muita situação onde você pode solicitar uma órtese, mas cuidado, só cuidado com a responsabilidade. Porque você pode prescrever algo que não tenha muita serventia. Tem que ser imprescindível. Tem que ser necessário. Então, eu quero manter imobilizado. Não tem nada de repouso, não. É imobilizar, amigo. Pronto. Você não deve mexer com essa área. Está inflamado, amigo. Você está tomando anti-inflamatório já. Eu estou fazendo sua fisioterapia. E aí? Não fala desse jeito, assim, né? Fala de acordo com as circunstâncias. Só você, doutor, saberá como se portar. Porque você é inteligente. O profissional habilitado para prescrever uma órtese, não faz apenas prescrição. Nunca. Ele deve ser capaz de avaliar a sua adaptação e a utilização da órtese no paciente. Sim, porque só olhar no catálogo da internet não dá, amigos. Por isso que eu disse, se você tem uma artériazinha aí, empreendedora, e tem que ter, por que não assinar um contrato, representar, abrir um pequeno ponto comercial representando uma empresa dessa, de órtese? De órtese. Começa com órtese. Ah, não quer? Beleza, faça contato. Ó, amigo, eu estou aqui querendo fazer um período de adaptação ortótica num paciente tal e gostei desta peça aqui. Você tem uma sugestão similar e você poderia me ceder um tempo curto para eu ver a adaptação do paciente e possível aquisição por meio de compra? Entendeu? Você tem que ser fisioterapeuta e não viver dentro da sua casinha, clínica e consultório. Você não se mistura com ninguém. Não, amigo. Liga para esse monte, mas tem muita empresa de órtese. Abre um ponto, coloca seu consultório no fundo, ou coloca seu consultório na frente e a loja no fundo, do jeito que você quiser. Eu não estou aqui para dar fórmulas, mas eu estou aqui para perturbar vocês, para que vocês saibam que nós não somos só prescritores, nós podemos ser o dono também. O dono. Porque eu vi muita gente fazendo isso, pessoal. Perdão. Eu vi pouca gente fazendo isso e se dando muito bem. Aí eu olhava assim, putz, cara, por que eu não pensei nisso? Mas graças ao Pai, eu estou há 17 anos ensinando, falei muito isso para os meninos da fisioterapia em Cachoeiro do Itapemirim, e agora eu tenho a oportunidade de falar para vocês. Sejam donos, sejam espertos. Ser esperto não é ser do mal. Mas trabalhe. Você não vê? O cara que é ortopedista, ele tem recurso, ele monta uma fisioterapiazinha ali e te emprega. Tudo bem, né? Desde que ele te pague, assine carteira, tudo certinho. Mas você pode ser o dono também. E há boas relações com essas empresas, né? Vende por consignação, vende por não sei o quê. Tudo se conversa. E o mercado está precisando. Então, seja um consultor. Mas, o que é básico? Conheça as órteses. Conheça os porquês. E é claro, veja só, avalie a adaptação. Porque a órtese pode ser linda, pode ser a chuteira do Romário, mas pode não ficar bem para o seu paciente. Então, não é o nome nem o preço, é a funcionalidade e o conforto na adaptação. Você tem que provar, você tem que experimentar. Senão, você vai prescrever uma órtese, o paciente foi lá, esperançoso, comprou e não serve para nada. Não serve para nada. Eu já vi isso também, isso causa um mal-estar.
E esteja preparado, né, pessoal? Eu já passei sufoco, por exemplo. O sujeito fez uma baita de uma cirurgia. E em Vitória eu tinha os colegas ortopedistas que me mandavam paciente. Aí chega um paciente de alta classe socioeconômica. Amigo, eu nunca vi uma tipóia para ter tanto, fala aí, o nome daquela, das fitas, para ter tanto, eita, isso é fome? Quem me salva aí? Para ter tanta, poxa, que você tira e bota, não é velcro não, enfim, daqui a pouco eu lembro. Tanto velcro, tanta alça, tanto negócio que enfia, que volta, eu me enrolei. Graças a Deus que o esposo sabia. E aí eu me toquei, né? Como é que nós aprendemos, que é muito bom? Errando. Ah, meu filho, eu fui direto. Então, quando eu saí da clínica, fui direto para casa estudar. Tipóia tal. No outro dia eu sabia. Deixa comigo aqui. Opa. Aí, tem que estar preparado. Então, pessoal, para que isso se dê da melhor forma, você deve fazer uma avaliação minuciosa. Eu faço questão de escrever aí. Minuciosa, padrão ouro, com o objetivo de identificar a disfunção, mensurar as necessidades funcionais do nosso querido paciente, para poder definir a órtese mais indicada. É tipo assim, pessoal, aquela órtese que nasceu para esse caso. Nasceu, não, perfeito. E você vai encontrar cada órtese maravilhosa, cada órtese para passar o dia todo. Órtese que mantém mão com os dedos abduzidos, tudo certinho. O paciente chega para você, você tira aquilo ali, você vê que deu uma melhorada. Por quê? Quando você bota uma órtese que faz assim, com quem está assim, espástico, você está quebrando o padrão. E esse posicionamento está sendo reconhecido pelo nosso cérebro. E aí, é claro, a órtese é um complemento, é o seu auxiliar. O artista é você. Você que vai, por meio da sua cinesioterapia, que é o poder mais substancial, mais consistente que você deve ter, desenvolver. Você só vai facilitar o trabalho da órtese. A órtese tem que te ajudar, pelo contrário. Ela te ajuda. É só um ajudante. Você é o doutor. Claro que a gente tem que, definir tudo aquilo que nós vamos estudar. E o que é órtese? Você tem uma palavra grega, ortoses, formada por ortós, que significa reto, direito. E o sufixo cis, que significa ação, estado ou qualidade. Ortoses, então, ação de endireitar, de alinhar, de tornar reto, de retificar, de posicionar corretamente, de estabilizar. E aí, é claro, vai tendo desmembramentos. A definição da palavra órtese no dicionário de termos médicos vai além da sua etimologia, da sua origem, descrevendo-a como, abre aspas, aparelho ou dispositivo ortopédico de uso externo, destinado a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades, ou ainda melhorar a função das partes móveis do corpo. E está aí a fonte. Dicionário de termos de medicina e saúde. A órtese é o seu auxiliar, doutor. Sempre tem que usar órtese? Não. Mas tem especialidades assim que gritam, órteses! Mas cuidado, para você não subusar. Realmente, olha lá, precisa de órtese. Mas, poxa, em 2 semanas eu vou acabar com essa órtese, não precisa não, então. Eu trabalho isso aí. Tem que ter esse cuidado, galera. As órteses são aplicadas... Oi. Fora
da nossa matéria aqui, mas é até interessante para entender o conceito. O aparelho ortodôntico, então, seria uma órtese? Exatamente. E é uma especialidade odontológica, né? São órteses justamente para quê? Posicionar, alinhar, retificar. Ótima lembrança. Os colegas aí da odonto. Prótese, órtese dental, né? O aparelho ortodôntico. A ortodontia cuida justamente dessa questão de alinhar. E precisa também de ação muscular. Que se o indivíduo continua mastigando de um lado só, ou mastigando cruzado, tudo isso é para a ortodontia trabalhar. E hoje a fisioterapia, reconhecidamente, aí tem um papel amigo com o odonto, que é uma especialidade a mais nossa, que é com articulação temporomandibular. Muito bem lembrado aí. Quem é? Adriano. Adriano. Bom e velho Adriano. Valeu, Adriano. Obrigado aí pela contribuição, muito bem lembrado. Até porque a gente tem um trabalho aí estreito com o odonto, né, pessoal? Então, as órteses são aplicadas externamente à articulação ou segmento do corpo humano, quando o paciente apresenta algum tipo de disfunção ou necessidade de suporte, e devem ser utilizadas como recurso terapêutico complementar. Ninguém substitui você, doutor. Eu quero fazer fisioterapia com você. Eu não aceito o outro. Você tem que escutar isso, meus queridos. Quando vocês começarem a escutar isso, aí vocês vão se dar conta. E me desculpem mencionar isso de novo. Vocês vão se dar conta de que vocês não podem passar uma faixinha para o paciente alongar isquiocrurais. É você quem faz. Depende de você. Você pode até... faz. Olha, ó, alonga aí, tá? Beleza? Aí você chega no outro dia aí. Fulano tentou me alongar aí, mas não faz igual o senhor, não, a senhora. Aí tá show. Mostre, meus amigos, que os procedimentos de fisioterapia não são banais. Não é qualquer um que faz, não, pessoal. Porque se descobrirem isso, nós não vamos ter uma boa consequência. Certo? As órteses, então, têm este caráter, e aí tem órtese para todo gosto. Já usei essa aqui, por exemplo, já prescrevi. Essa aqui eu conversei com um ortopedista, porque era muito amigo meu, era um cirurgião maravilhoso, que a gente botou justamente para que a nossa paciente ficasse o máximo possível com o joelhinho esticado. Porque ela tinha uma espasticidade num membro inferior. E eu falava, meu Deus, por que isso? Uma lesão bem pontual. Então, fazer fisioterapia com essa órtese, pode deixar o dia todo, não dorme com ela. Era uma senhorinha muito frágil e ajudou demais. Ajudou demais. Brigamos muito. Ela era muito frágil, mas, nossa. E eu falava com ela, e aí, o que a senhora acha de mim? Você é bom para servir de lenha na minha fogueira. De tanto que ela gostava de mim. Que eu botava ela para fazer exercício. Tudo monitorado, pressão, a filha era auxiliar de enfermagem, via glicose, era assim, redondo o trabalho. Redondo. Mas ela dizia que eu era lenha para servir para a fogueira dela. Enfim, né? Era carinho. As questões de terminologia também têm efeito especial na ortótica, né, pessoal? Ou seja, historicamente, as órteses eram identificadas pelo nome do projetista. Isso me lembra o quê? Anatomia humana, os epônimos. Trompa de Falópio. Quem disse que Falópio, né, descobriu as tubas uterinas? Gabriele Falópio. Aquele pessoal daquele tempo não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas eles sabiam fazer marketing. Contavam uma coisinha, foi eu que descobri aqui, ó, meu nome. Aí espalhava. Hoje em dia não, hoje em dia tem Instagram, mas também contou mentira, tá ferrado. Então,
Férula ou órtese de Harris. Uma forma de reconhecimento ao cara ali que idealizou aquela peça, aquela órtese. Ou também se chamava pela doença ou pelo nível de comprometimento, órtese paraneurite. Ou do local de origem, colete de Milwaukee, colete Filadélfia, e por aí vai. Fralda de Frégica. Tem uma série de nomes muito estranhos, porque dizem respeito a esses aspectos aí. O possível idealizador, comprometimento que o sujeito tem, ou o local de origem que foi constituído. O que se vê nos dias de hoje é que a maioria das órteses tem uma designação genérica para identificar a parte do corpo envolvida e a sua função, porque aí fica mais tranquilo para todo mundo. A nomenclatura que utilizaremos para as órteses dos membros inferiores, será em inglês, descrita pela primeira vez por esse garoto aí, o Harris, o que passou a ser considerada uma terminologia universal. Eu botei o asterisco porque existe este documento para ser consultado. É claro também, pessoal, que existe uma nomenclatura no Brasil, mas nós vamos vendo aí as questões e você julga o que achar melhor, vírgula, desde que esteja cientificamente respaldado. E é claro também, né, pessoal, o bom senso, o discernimento. Essa nomenclatura foi aceita pela International Organization for Standardization. Eita! A tal da ISO, que elaborou a ISO 8548-3 de 1989. Prosthetics and Orthotics, Vocabulary Terms Relating to External Orthosis. Talvez aí não esteja boa essa pronúncia, mas está aí o link para que vocês acessem o documento na íntegra. Saibam disso. Você não vai saber de tudo? Não. Mas tenha guardado nos seus arquivos. É um documento bom para você tê-lo. A nomenclatura proposta por Harris e essa Organização Internacional de Padronização, a ISO, seguem a convenção de se utilizar as iniciais em inglês das articulações ou segmentos corporais envolvidos no sentido superior-inferior ou crânio-caudal e a letra O, que quer dizer órtese em inglês, no final. Tá? Essa é a explicação. No Brasil, e tem um linkzinho aí que vocês estão vendo, bonitinho, tá? Também vocês vão encontrar esse documento. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, aquelas que também regulam as normas técnicas de escrevermos academicamente, a ABNT, publicou em 1999 as normas ABNT-NBR ISO 8549-3 de 99, termos relativos a órteses externas para a nossa língua, que foi o que mais ou menos aconteceu com a anatomia humana, pessoal. Em 2001, na verdade, em 1998, vê que é pertinho o ano, se juntaram para criar uma nova terminologia que é padrão e que tanto o Luciano enche o saco. Sim, porque é padrão, é oficial, é internacional. Aliás, a terminologia anatômica internacional esse ano completa 20 anos. Contudo, meus caros, uma nomenclatura própria é utilizada pelo SUS. Olha só o que vocês viram até agora. ISO, ABNT, SUS. Isso faz o quê, pessoal, com a cabeça da gente? Despadronização. Só atrapalha. Porque uma mesma órtese pode receber aí 3, 4, 5 nomes. É o que nós da anatomia e os grandes anatomistas que criaram a terminologia anatômica internacional não querem. Só existe um termo para cada estrutura. É músculo supraespinal. Não é músculo supraespinhal, não é músculo supraespinhoso. Esse lance de falar, o músculo supraespinal, que também não pode ser chamado também de nada,
é músculo supraespinal. Para quê? Para facilitar a nossa vida. São mais de 5.000 termos no corpo humano. Já pensou, se cada estrutura dessa recebe 3 termos, eu vou ter 15.000 termos ao invés de 5.000. Então, eles também tentaram pensar, tem as normas da BNT, tem a ISO, que é um padrão internacional, mas aí vem o SUS. Claro, não é culpa do SUS, é de quem faz a gestão. Utiliza uma nomenclatura própria, na chamada Tabela Unificada de Procedimentos e Insumos Estratégicos do SUS, porque busca diferenciar os tipos de órteses dentro de um mesmo grupo. Por exemplo, AFO. Uma AFO, na tabela do SUS, pode ser uma órtese dinâmica suropodálica. Olha o nome. Suro, de sural, que é a parte posterior da perna, podálico é referente a pé. Tipo, mola de Codeville ou órtese suropodálica adulta, sem articulação em polipropileno. Vê se isso não complica a nossa vida. Complica. Infelizmente, ainda você tem essa série de termos. Ainda. Não é nada difícil. Tá? Mas se você trabalhar no SUS, existe uma nomenclatura própria do SUS. E a gente sabe que nós temos que respeitar, por quê? Porque você vai emitir documentos do SUS e tem que ter o código correto. Olha aí. Diferentes nomenclaturas para classificar as órteses dos membros superiores, dos membros inferiores. Então tá, vamos lá. Em inglês, o que é FO? É foot or toes. Foot é pé, ortose é órtese. Órtese para o pé. Aqui em português, OP, órtese para o pé. Correspondente lá no SUS, como é que é? Um exemplo de órtese do pé. Palmilhas para pés com deformidades confeccionadas sob medida. Tá, é uma órtese para o pé. Eu não podia escrever no SUS órtese para o pé, solicito órtese para o pé e descrever a característica dela? Ankle orthose, órtese para, não é tornozelo, é talo crural. Ankle é talo crural, de qualquer forma, AO. OT, órtese para o tornozelo, na verdade é órtese para talo crural. Vocês já apresentaram aí seminários e falaram corretamente, eu acho que foi o grupo aí do Antônio, não são oferecidos no SUS. Bacana, já saiba disso. AFO, Ankle and Foot Orthose, talo crural e pé, órtese para talo crural e pé. Aqui, órtese para talo crural e pé. No SUS, órtese suropodálica infantil articulada em polipropileno. É um exemplo de AFO. KO, knee orthose, joelho, órtese para o joelho. OJ, órtese para o joelho, não são oferecidas pelo SUS também. CAFO, knee, ankle and foot. Então são órteses para joelho, talo crural e pé. OJTP, tranquilo. No SUS, órtese cruropodálica infantil com distrator para genovalgo /varo. Essas especificidades poderiam vir embaixo de um nome mais simples. HO, hip, quadril, hip orthose. QO, órtese para o quadril. Órtese rígida para luxação congênita do quadril. IHK, hip, knee, ankle and foot. Quadril, joelho, talo crural e pé. E aqui, OQJTP. Órtese para o quadril, para o joelho, para talo crural e para o pé. Um exemplo, órtese pélvico podálica adulto metálica sem calçado. Enfim, 3 situações. Existe uma que é do padrão internacional. Normalmente eu vejo sendo essa usada. E é claro, é só nós
convertermos para o nosso vernáculo, para o nosso idioma. Mas lembrem-se que você vai precisar de uma tabela do SUS para verificar o nome da órtese que você quer. E lembrando de que a AO e a KO não são oferecidas pelo SUS. Tipo de material. Interessante né, pessoal? Você conhecer os materiais, mas normalmente isso, o hortesista, aquele cara que trabalha com órtese, semana passada eu consegui passar um vídeo para vocês do cara fazendo todo aí o trabalho, né, com o encaixe da prótese de membro inferior em silicone. É um trabalho artesanal, lindo. Você tem que ter habilidade manual e, é claro, tem um maquinário para isso. Você pode ser o dono, meu amigo. Lá vem eu com o empreendimento de novo. Sim, você pode achar um cara, você pode pagar um curso para esse cara e você pode ter um maquinário. Você pode ter um dinheiro para investir. E você ter a sua fábrica de hortas. Né? Então, são questões, pessoal, para que vocês pensem, né? Vocês vão aí seguir veredas diversas, mas fiquem com isso em mente. Porque se não for no campo da ortótica ou da prótese, vocês podem também ter representação de quê? Igual um amigo que graduou comigo, toda a vida dele foi em Brasília. Ele é representante e fornecedor de CPAP, BIPAP. E ele trabalha com o quê? Só terapia do sono. Para síndrome, para apneia obstrutiva do sono. Ele só trabalha com isso. Então ele tem um consultóriozinho que também ele faz uma reabilitação. Uma bela de uma esteira, uma bela de uma bicicleta. E aí estetoscópio, respiron, trichode e máscara. CPAP, BIPAP, isso atende um monte de gente. Gente que tem apneia obstrutiva do sono, gente que tem doença neurológica progressiva, as distrofias da vida, as escleroses laterais amiotróficas. Ele trabalha com isso a vida inteira. Mas, claro, fez o mestrado, fez o doutorado, trabalha no hospital universitário em Brasília e tem a empresa dele. Certo? Porque nós vivemos no Brasil, tu não sabe como é que vai estar a situação econômica hoje, amanhã, depois. Então é bom ser inteligente nesse país. Então os materiais, você pode ser conhecedor deles, mas normalmente quem conhece muito bem isso são as empresas que vendem ou aqueles que fabricam órteses. Agora, é bom que nós saibamos que os materiais mais frequentemente utilizados na confecção de órteses para os membros inferiores são plástico, couro, metais, borracha, espuma, tecidos. Relembrando, pode ter gente aqui nessa sala agora que tem habilidades, que sabe lidar com esse tipo de procedimento e que pode ter aí um futuro bem bacana com essa nossa especialidade. Os materiais distinguem-se em relação a, claro, a força, custo, faltou uma vírgula, flexibilidade, peso, faltou outra vírgula, comeram, durabilidade, resistência, flexibilidade, já foi falado, facilidade de moldagem, estética. Olha quantas variáveis no contexto. Então, você pode ter este pensamento e servir a todo tipo de público. Era só esses dois mesmo? Couro. Que horas? Quase. Couro. Amplamente utilizado na confecção de muitas hortas. Couro. Tem boa resistência e por isso é amplamente utilizado para correias. Correia era a palavra que me faltou, pessoal, na hora da tipóia. Correias. E parte superior de calçados. Então tem gente aqui que pode ter habilidade com couro, conheça couro, sabe lidar com couro, tem experiência com couro. O processo de curtição do couro endurece a pele
e, claro, a torna mais flexível, mais forte e mais porosa. Claro, pessoal, própria para manusear, não tóxica e de boa estética o couro. É difícil alguém que não gosta do couro. Olha aí, que couro bonito, que palmilha maravilhosa. Tem gente que é apaixonada por isso. Olha aí um outro material. Eva. Olha só. Couro com Eva. Então você tem aí desde palmilhas, isso é uma órtese. Isso acaba com uma lombalgia de anos. Depende da tua avaliação, depende do paciente, depende de uma série de aspectos. Plástico. Materiais orgânicos sintéticos, todo mundo sabe disso. Relativamente leve, facilmente moldável, resistente, fácil de limpar, disponível em diversas cores. Podem ser categorizados, classificados em termoplásticos e termorrígidos. Tem gente que tem uma cozinha no consultório e tem um plástico desse e faz a órtese ali rapidinho para uma situação que você, de repente, não está isolando uma articulação interfalângica e você isola. E aí você consegue, você mata uma charada. Mas você tem que conhecer biomecânica e cinesiologia. Os termoplásticos se deformam com o calor e tornam-se mais rígidos quando resfriados. Já os termorrígidos são plásticos mais resistentes, mais difíceis de trabalhar. Seus componentes apresentam a maior possibilidade de causar alergia, inclusive, à pele humana. Eu não tenho jeito com isso, mas acho muito bacana quem tem jeito com os termoplásticos. Muitas órteses são confeccionadas em materiais termoplásticos para a realização da moldagem. Vamos de novo, né? Me perdi. Muitas órteses utilizam como material constituinte os termoplásticos. Para a realização da moldagem, o termoplástico deve ser aquecido durante esse processo, né? E durante esse processo, é claro, as moléculas deslizam livremente umas sobre as outras. É moldável, resumindo a ópera. Com o resfriamento, as moléculas se fixam numa posição final e está ali pronto, o termoplástico ficou rígido. Dá para estabilizar pequenas situações para vocês. São classificados em termoplásticos de alta e de baixa densidade, ou alta e baixa temperatura, como preferirem. Os termoplásticos de baixa temperatura são manipulados e moldados em temperaturas inferiores a 80 graus. Por isso que você pode conseguir fazer isso ali na cozinha do seu consultório, naquele espaço onde você tem uma geladeirinha ali, um fogareirozinho, quem sabe, para esquentar um rango, enfim. E podem ser moldados diretamente sobre o membro do paciente, tornando o procedimento mais rápido. Por exemplo, as órteses para a região radiocarpal e as demais áreas da mão. Olha que bonitinho. Cara, você compra a folha, aquece e molda. Bem legalzinho. Olha aí. Você compra essas folhas. Você tem um jeito, amigo. Você faz. Você vai se especializar mais em mão, porque tem, eu conheço fisioterapeuta especializado em mão. Junta lá com cirurgião de mão e outros ortopedistas que, porventura, operem em mão, o cara manda só pro cara. Olha aí, olha isso. Às vezes você fala, bobeirinha no dedo. Quanto menor, mais trabalho dá. Então, olha só, vê se você não faz uma órtesezinha dessa. Com o plástico moldável e velcro. Olha que bonitinho. Claro que eu estou mostrando aí de membros superiores, mas não custa nada. Olha aí, ó. Quem trabalha muito com isso é terapeuta ocupacional. Olha as adaptações, mas você também pode trabalhar.
Oh, meu Deus do céu! Olha só que coisa mais fofa. Você está vendo que a mão está posicionada de forma inadequada numa UTI neonatal? Você pode fazer esse trabalho. Aí eu botei o sitezinho aí justamente para vocês acompanharem. E aí você vai ter, porque quanto tempo esse paciente está aí, seja ele um bebê, seja ele uma criança, seja ele um adulto. Então, enquanto isso, olha aí, é uma folha de plástico termorregulável, moldável e com correias. E aí está posicionado. Isso aqui eu faço questão de mostrar pelo menos um para vocês. Espera aí. Putz, 21h54. Rapidão, rapidão. Uma só. Tururu. Ai, Deus. Rapidão, rapidão. Laísa já está coçando a cabeça, não está nada satisfeita. É rapidão, Laísa, eu prometo. Tudo bem, professor? Olá, Matheus, tudo bem? Calma aí, Laísa. Saí do ar aí? Alô? Deu uma travada, O professor. vídeo tá travado. Caramba, hein? Vamos de novo, então. Essa vida não tá legal. Estão vendo ele aí? Sim, Sim? isso. Olá, Estamos. Matheus, tudo bem? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aqui a gente comentar alguma coisa do quanto o termoplástico ele pode ser um material fácil de ser remodelado, né? E facilitar as amplitudes de movimento, enfim. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o quanto esse material ele pode ser versátil, o quanto a gente pode transformar esse mesmo material de uma órtese e transformar em outra. E para isso eu trouxe um caso. Bom, só para contextualizar, essa paciente, ela veio para mim depois de uma segunda cirurgia. Na primeira cirurgia, ela fez a liberação do túnel do carpo, fez a risartrose e ela tinha 3 dedos em gatilho. Então, no mesmo procedimento, ela fez as 3 cirurgias. Ficou super bem do túnel do carpo e da risartrose, mas o terceiro e quarto dedos evoluíram com uma aderência cicatricial na região da flexão da metacarpofalangiana, que a impedia de fazer a extensão completa. E as interfalangianas começaram a evoluir com uma deformidade de dedos, que a gente chama de pescoço de cisne, ou Swan-neck. Daí o que eu fiz? Eu fiz uma órtese que a gente chama de dedeira com apoio palmar. E eu fiz para o terceiro e quarto dedo juntos. Então, eu deixei a metacarpofalangiana em extensão máxima, mas para que ela não entrasse em garra, eu fiz uma flexão, uma leve flexão das interfalangianas proximal e distal. Vocês vão ver isso nas fotos que devem aparecer aqui para vocês. Passado uma segunda semana de cirurgia, eu liberei a interfalangiana proximal e distal para que ela começasse a fazer movimento, porque toda vez que ela tirava aquela órtese, por conta da evolução da deformidade dos dedos em Swan-neck, ela travava os dedos. Então, para que ela começasse a exercitar a flexão das interfalangianas sem dar tanta mobilidade na flexão da metacarpofalangiana, eu continuei deixando bloqueada a metacarpofalangiana e liberei só as interfalangianas, e assim ela foi evoluindo. No meio do processo, mais ou menos lá por volta da terceira semana de cirurgia, a gente observou que ela evoluiu pra caramba, mas ainda assim eu não consegui estabilizar suficientemente a metacarpofalangiana da forma que eu gostaria, que ela conseguisse ganhar mais extensão da metacarpofalangiana. E foi aí que eu pensei, eu vou transformar essa órtese num outro tipo de órtese. Acompanha aí para vocês verem.
abre e fecha a mão. Isso. Deixa eu ver aqui na frente, só se ele ainda trava. Não. Aí. Não, trava não. Maravilha. E parece que ele tá mais retinho. Isso, é isso que eu queria, exatamente. Perfeito. E os outros dedos estão movimentando normal, né? Tá. Ótimo. Tá. Perfeito. Não tá atrapalhando. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E espera aí que vai ter novidades nos próximos vídeos. Acompanha. Então, vocês observaram aí, né, pessoal, a questão da habilidade e da capacidade da nossa colega, que é terapeuta ocupacional, justamente para